cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nosso leitor, o leitor está, o carregador de piano que não está, né, rapaz? Quem vai carregar o microfone para nós hoje, hein? Wagner. É o antigo, né? Antigo. É, o Wagner. O antigo carregador. Daí você quer fazer a leitura aqui? Vai. O Wagner também vai fazer a leitura aí. Vai lá. Pague. O rabino e o mendigo. Existe uma lenda sobre um rabino que se preparava para viajar a Israel, para Roma. Na noite anterior à sua partida, ele teve um sonho no qual viu um mendigo esfarrapado sentado às portas de Roma. No sonho, ele ouviu uma voz que lhe dizia: vê este homem, este é o Messias vestido de mendigo. O rabino acordou e não conseguiu mais esquecer o sonho. Continuou a pensar nele durante toda a viagem. Finalmente, ao aproximar-se de Roma, avistou um homem maltrapilho sentado exatamente no local que havia visto no sonho. É verdade que você é o Messias? E o homem respondeu: sim. O rabino então perguntou: o que é que você está fazendo às portas de Roma? E o homem replicou: estou esperando. Ao que o rabino retrucou: esperando? No mundo tão cheio de miséria, ódio e guerra, no mundo onde o povo de Israel está disperso e oprimido, no mundo onde existem crianças famintas, você está aqui sentado esperando? Esperando? Messias, pelo amor de Deus, o que é que você está esperando? E o Messias respondeu: tenho esperado por você para poder lhe perguntar, em nome do meu Pai, o que é que você está esperando? Para a reflexão, o que temos esperado? O que temos feito com que a vida nos oferece todos os dias? Toda decisão precisa ser seguida de ação, seja a diferença do seu círculo familiar, profissional, religioso. Não espere mais. Boa semana para você, sua casa e seu escritório. Amém. As esperas estão difíceis, né, presidente? Temos que agir, né? Tem pauta para hoje? Tem duas ali, três. Vamos aí com o Zé Walter mesmo. O Zé Walter vai embora cedo, não, né, Zé Walter? Seguro. Vamos continuar, né? Espera aí, deixa minha caneta resolver escrever aqui. Graças a Deus, seguro pelo Pai. Prêmio. Presente? Prêmio? Do Grojeta? Artigo 457 dessa lei. Fala seu nome. Pedro. Prêmio. É o seguro e tem um prêmio do seguro. O artigo 457 dessa lei. Tá bom. Ok, 457. Geraldo. Livros. Livros? Fiscais. Pode ser. Em menos bloco. Lá no João. Lá. Cadê o Fábio? Está aqui o pesquisador nosso. 457, olha aí. ICMS, ele. ICMS. Traz o microfone aqui para o Zé Walter aqui, vamos ouvir quantas seguradoras ele conseguiu para nós aqui. Seguro.
Eu viajei e vou viajar, se Deus quiser, na próxima quarta-feira também. Mas eu conversei com a seguradora, então eles dispuseram, é só a hora que quiser, eles virão aqui, correto? E seria bom que quem também tem, que eu tenho certeza que alguns de vocês têm seguradoras e tem empresas que fazem seguro para vocês, corretoras, que também apontasse para a gente marcar um dia para eles virem. E interessante que estão, não sei se vocês já viram no Zap, várias pessoas querendo saber como é que está, em que pé que está. Aí eu estou falando assim, estou aguardando para a gente ter uma reunião no sindicato. Tem até uma seguradora que esteve aqui uma vez, eu fiz contato com ela, a seguradora, só que ela, quando ela veio aqui, ela queria fazer seguro sobre prejuízo dentro do escritório, entendeu? Como se pegasse fogo, se tivesse um roubo dentro do escritório. Então ela veio, deu o prospecto aqui, mas ninguém interessou. Aí eu entrei em contato com o cara lá, pedi para ele fazer uma planilha, uma palestra, e para marcar com ele um dia também para ele vir aqui e vender o peixe dele. Vamos ver se o entusiasmo nosso vai aumentar nesse seguro aí, né? Ok, era isso mesmo. Vamos ver aqui com o Pedro aqui. Prêmio. Fala aí de novo, Pedro. Certo. É porque eu tenho uma consultoria no escritório, a Econet, né? E eu quero ver com eles a questão de pagar funcionário, um benefício para ele, que não incide imposto, né? E eles me falaram nesse artigo 457 da CLT, né, que lá fala sobre prêmios, que qualquer remuneração, bens que você pode oferecer para o seu empregado, que não incide nada sobre isso. Na nova legislação agora abriu esse precedente lá, mas tem gente que não está querendo acatar isso direitinho, não. Vamos ver aqui se o Eudes quer comentar sobre esse prêmio. Não, Eudes? Achou alguma coisa no 457 aí, Ronan? Queira comentar? Boa noite, colegas. Boa noite. Aqui, registrar a nossa alegria em ver aqui nessa reunião o Carlos, né, que esteve ausente, estava viajando, né, Carlos, para o exterior. Meu amigo Carlão. E agora está aqui, muito bem. Colega, como é exatamente a condição que está sendo ofertada este prêmio para o empregado? Como que é a prática? Que fim? Certo. É uma remuneração, por exemplo. Uma pessoa ganha ali o salário do sindicato, né? O empresário quer pagar mais para ele, né? Em vez de colocar comissão ou outra coisa, gratificações, coloca prêmio. Certo, mas o fato, nós temos que ver o fato. O direito, muitas vezes, numa lide, numa questão judicial, tem que ver o fato. O fato é uma vantagem a mais do salário que o empregador quer ofertar, não é isso? Uhum. Então, é o seguinte, eu quero dizer para você aqui o meu entendimento, certo? Você não pode praticar nenhum ato, digamos assim, que seja desfigurar o motivo. Você está agregando ao salário do empregado alguma vantagem, igual você disse, porque o empregador acha que os R$2.000 por mês é pouco. Ele quer dar mais um pouco, dos R$300 a R$500, só porque ele quer dar com outro nome, para que ele não venha pagar os reflexos trabalhistas em cima daquilo. Trabalhista previdenciário, né? Exato. Então, colega, eu digo para você, como contador ali, operante, é uma coisa que não pode existir, porque você sabe, ele está fazendo aquilo, esse empregado na Justiça do Trabalho, ele vai provar que aquilo foi um agregamento do seu salário, porque, na verdade, o salário dele teria que ser R$2.500, o empregador registrou só com R$2.000 e pagou aqueles R$500 com esse título. Então, não é o título que você vai dar que vai afastar da responsabilidade. O artigo 457, já colocou na tela aí, eu vou apagar aqui. Certo. Então, está ali na tela. Você vê lá, o que está dizendo lá? Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Isso aí que você está dizendo é uma gorjeta, é uma gratificação. Logo abaixo, o parágrafo 4º, lê para mim, considera-se prêmios... No parágrafo 4º, que está dizendo aqui, parágrafo 4º? 4.
Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. A gorjeta mencionada... Não, considera-se prêmios as... Parágrafo 4º. Considera-se prêmios... Onde está o mouse mesmo? Para primeiro, segundo e terceiro... Segundo... Eu que dei falhou um pouco aqui. Considera-se... Meu sistema deu um problema aqui. Leia aí para nós aí, quem está podendo ler aí no quadro aí. Leia aí, presidente. Vamos no parágrafo 4º. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bem, serviço ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregado, em razão do desempenho superior aos ordinariamente esperado no exercício da atividade. E logo acima fala que prêmio não incide em encargos. Vê se a gente consegue ver essa parte aí. Falou? Porque, na realidade, o Ronan ele está muito prudente. Ele olhou para o lado da prudência. A Lei 13.467, ela prevê esse negócio de prêmio. Tem muita gente usando esse prêmio aí. Mas é que a prudência que o Ronan colocou é muito importante. Eu queria até ouvir o Fábio, que pesquisou sobre isso aí, mas ele, não sei se ele vai voltar aqui. O Daí que quer opinar sobre isso aí, Daí? Logo acima, por exemplo, fala que prêmio não incide em encargo trabalhista, não sei se você conseguir localizar aí, que não incide em encargo trabalhista em previdenciário. Correto, pois é. Não incide, hein? Não, se caracterizar como prêmio, só que esse prêmio aí, como você vai locar como prêmio, que é a prudência que o Ronan colocou aqui. A minha consultoria orientou, né? Você pode colocar no recibo do empregado prêmios, por exemplo. Em vez de colocar gratificação, ou produtividade, alguma coisa assim, né? Você quer pagar mais prêmio, coloca prêmios. Inclusive tem muita gente que tirou gratificação, produtividade e colocou prêmio. Uhum. Certo? Pois é. Na realidade, a Divina é outra expert aí. O microfone para você discorrer aí. Fala aí, Divina. Bem, pessoal, o que é essa considera a liberalidade? O que é isso? Como é que agora nós vamos medir essa razão do desempenho de cada um superior ao ordinariamente esperado? Vamos supor, como que eu vou medir? Esperado que a pessoa fizesse 2 pares de cueca, e ele vai fazer 4? Então, não quer mais não? Então, não tem par. 2 cuecas, vai fazer 4. 2 pares de sapato, ele vai fazer 5, certo? Então, tem que ser considerado essa medida, certo, dessa superioridade em relação às outras. Vamos supor, 50% de empregado, ele produz X, mas tem grupo de empregado que produz mais, certo? Você tem que medir isso e provar que ele está produzindo mais e com a mesma tempo de serviço que o outro faz, certo? Se ele conseguir fazer isso, aí ele pode ganhar. Agora, pode ser considerado como prêmio. Por prêmio. Se todos eles, normalmente eles trabalhavam e produzia 50 sapatos. Quando ele colocou, vai ganhar o prêmio, certo? Se você, eu vou daqui para frente, se de acordo com a produção. Então, todos aqueles que superar aqui, ele vai ganhar essa produção e vai ficar isento como prêmio. Então, tem que medir bem. Só a Divina falar, eu volto para você. Então, esse prêmio é prêmio ou é uma hora extra disfarçada? Prêmio mesmo. Ou uma gratificação? Por que é prêmio? É porque ele produziu mais? A primeira coisa, prêmio não incide aplicação tributária, tributária e previdenciária, correto? Tá. Não, mas eu não estou questionando, não é prêmio. É porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma hora extra, está fazendo uma produtividade, ele está trabalhando mais em razão dele ter mais capacitação, e aí ele é uma produtividade, né? Aí a pessoa dá prêmio para fugir. Tudo isso tem que ver. Agora, se a pessoa está fazendo realmente um prêmio, por exemplo, final do ano,
Aí, em vez de você, às vezes tem gente que distribui o lucro, dá um prêmio para aqueles. Tem sempre aqueles que saem na frente e ganham prêmio. Não só 1, 2, 3, 4. Aí não tem. Mas se for, por exemplo, ele que trabalhou mais por mês, ele tem mais capacitação, não teve perda de produto, ele é o melhor lá, ele é organizado e tudo, aí é a produtividade. Vamos ouvir o Ronan aqui um pouquinho. Então, Pedro, passa o microfone para o Pedro lá de igual novo. a Divina já colocou, o presidente colocou muito bem. Esta situação é um caso, uma situação atípica na elaboração do serviço do empregado, certo? Aí poderia configurar um prêmio. Agora, o que você diz, ele iria receber isso aí ordinariamente, consequentemente recebendo aquilo por mês. Não tem nada típico, anormal por ele estar recebendo aquilo que a empresa está concedendo, certo? Então isso aí é um salário disfarçado. Não tem sustentação jurídica isso aí, certo? De obrigações sociais. Agora, para nós, contador, é uma responsabilidade muito grande. O empresário te leva a isto e talvez você, empolgado por aquilo, acha que está correto. Amanhã você vai ter sérios problemas e ele vai dizer, eu te consultei, contador, e você me disse que podia. Mas duas coisas aqui. Então, o prêmio não é tributado, não tem nenhum encargo. Tem alguma dúvida com relação a isso? Não. Não. Beleza, né? Não. Agora, a questão, não só na questão financeira também, né? Pode conceder um dia, uma hora, ou qualquer outra coisa também, como prêmio. Perfeito? Não. Ah? Como o presidente colocou, tem que haver um mecanismo de mensuração. Mas qualquer coisa pode servir como prêmio, por exemplo. Solta mais cedo, funciona mais cedo, bora mais cedo. Não. O que ele falou assim? Em razão aqui, ó. Considera-se prêmios, o empregador forma de bens, serviços, valor em dinheiro. Quando ele falou em serviços, certo? O que aconteceu? Eu acho que o colega está com razão. Quando ele falou em serviço, o que é esse serviço aqui? Ele vai trabalhar menos? Não sei. Não, qualquer forma de bem, serviço, tem a ver com a empresa. Ou valor em dinheiro. Ou valor em dinheiro. O que é caracterizar esse serviço? Serviço, eu creio assim, por exemplo, o empregado precisa do serviço da empresa, né? Senão eu te dou esse prêmio para você. O empregado está precisando de algum serviço da empresa, alguma coisa assim, né? A empresa presta um serviço para ela, nós podemos usar as máquinas da empresa aqui, que eu vou te dar esse serviço. Fica bem vinculado. Vamos ouvir a opinião do Zé Walter aqui para a gente dar um. Certo. Depois só quero. Não está mais. Depois, aqui. Então o prêmio. Não, eu volto para você depois. Inclusive, depois eu quero ouvir o Adair também. Tá, só um minutinho. Porque nós vamos acatando mais opiniões. Se a gente pegar e analisar a história, nós vamos ver que as empresas, principalmente as que têm os vendedores pracistas, eles estabelecem uma meta. Você vai vender tanto. Se você ultrapassar esta meta este mês ou esse trimestre que for, aí você vai ter mais tanto um prêmio X. O prêmio tanto pelo seu desempenho. Aí eu acredito que sim, porque aí houve a mensuração, houve a predeterminação, né? Eu acredito que esse parágrafo aí, ele vai cair nesse aí, certo? Porque se esse mês eu dou um prêmio, o próximo mês eu vou dar o mesmo prêmio, aí não, aí é continuidade, né? Então, se ele está batendo meta em cima de meta, aí já é outra coisa. É que inclusive o presidente falou que eu achei até correto, porque da seguinte forma, se eu dentro do mesmo período, você, por exemplo, eu trabalho 8 horas, você 8 horas, eu produzo 20% mais do que você, obviamente o meu patrão tem que reconhecer e me dar um prêmio pelos 20% que eu produzi mais do que você no mesmo período. Porque eu poderia encostar também e produzir só o que você produziu. Então, quer dizer, como eu demonstrei a minha capacidade de produção melhor, quer dizer, então eu poderia receber um prêmio por isso. Não sei, esse é um tipo de mensuração. Agora, é igual você colocou aí de uma representação de um vendedor externo, que a meta dele é isso, ele atingiu, está estipulado, se ele ultrapassar essa meta, ele vai ganhar um prêmio X. Então, também acho que sim, seria uma gratificação, que é onde estaria isento, não seria tributado pela Previdência. Não sofreria desconto de encargos nem recolhimento de encargos, né? Porque interessante nisso aí também que muitas vezes quando ele bate a meta, para a próxima ele vai ter que bater aquela meta dele que ele atingiu.
Então aí eu acredito que seja Mas prêmio, geralmente na verdade. a meta você tem determinado. Toda vez que ele passar daquele valor, é uma meta, né? É exatamente isso que acontece. Olha aí, quer comentar aí? Você tem um entendimento bom da CLT aí, pô? Não tem segurança. Fala só um pouquinho aí. Não. Só o que você pensou Eu aí? prefiro não opinar agora, não, porque eu não me aprofundei sobre esse estudo do conceito de prêmio. Eu prefiro analisar um pouco mais. É, né? Aí, Pedro, comenta aí. Então, assim, só para finalizar, a empresa ofereceu um prêmio de 2 meses, 3 meses, tem algum problema, será? Alguma coisa assim? É a questão da prudência aqui, que o Ronan deixou bem colocado, né? Desde que você não seja responsabilizado, você, como diz, você ajuda ele a traduzir a lei, a legislação. A legislação está feita nisso. O que se entende por prêmio, né? Então, na realidade, eu acho o seguinte, para assumir isso aí, teria que assumir com responsabilidade dele. A lei está assim, assado. Agora, tributação, o prêmio não vai. Agora, determinar o que é prêmio, o que é premiação, que é dureza. Quer comentar aí, Geraldo? Não? Eu disse que quer comentar, não? Não, Eli, só estou uma dúvida aí, quanto a mensurar isso aí, eu acho que era fácil, porque ele tem grupo de trabalhadores que produz mais do que o outro, tem mais habilidade que o outro, certo? Então, pode considerar, não é só superando. Se superar, isso seria uma beleza, certo? Todo mundo está superando, certo? Aí, a pessoa normalmente, dentro da lógica, ele produz X. Mas ele tem uma tendência melhor, ele produz Y. Agora, só estou numa dúvida, concedido pelo empregador em forma de bens. Eu entreguei um sapato para ele, certo? Para mim bem, né? Então, eu entreguei a camisa para ele, falo bem. Agora, serviço, o que eu vou entregar para ele? Bens, uma moto, né? Um carro. Né? Não, aí é bem. Vendedor, né? Serviço, né? Não, serviço a gente entende, Everaldo, porque... Uma viagem, então. Uma viagem? Não. Uma viagem. Aí tá. Então, tá bom. Pensa aí, qualquer... Certo. Um almoço no restaurante, alguma coisa? Não pode ir no hotel, não? Então pelo caminhar que está caminhando aqui, seria... Como você colocaria isso no lerite dele? Prêmio. Pois é, mas que interesse teria que colocar no lerite se você poderia fazer um outro tipo de entrega para ele? Não, porque eu achei, sim... Porque você já vai comprar, vamos supor, uma moto. Então, você já comprou, adquiriu a moto. Então, você repassou para ele como prêmio, mas você já tem a despesa da nota que é registrada. Porque eu achei assim, interessante trazer essa questão para cá, porque a minha consultoria falou que aconselha os clientes, né? Em vez de colocar, o empregado faltou, foi todos os dias, então eu dou um prêmio para ele, né? Assim que a 13.467 foi lida, o que aconteceu? Todo mundo pensou de primeiro, vou tirar as gratificações, produtividade e colocar tudo como prêmio. Exatamente. Certo? Então, agora, pelo que nós estamos discutindo aqui, na realidade, não é bem assim. Certo. Né? Porque em bens, serviço, mas não fala em dinheiro, hein? Fala em dinheiro. Então, agora, só que a prudência do Ronan aqui, ela deixou bem caracterizado. Eu queria até trazer essa questão para cá, sim, por exemplo, para ver se teve alguma jurisprudência, algum juiz, alguma ação trabalhista que reverteu a situação aí, né? Eu lendo a matéria aqui, colega, que inclusive diz o seguinte, dessa forma, sendo o prêmio ou a gratificação pago uma única vez, não há que se falar em integração ao salário. Porém, caso o empregador efetue o pagamento destes mais de uma vez, ou seja, de forma habitual, integra o salário para os devidos e legais efeitos. Terceiro, salário, férias, etc. É aquele que eu estou dizendo para você. Não prospera isso, fazer isso constantemente como prêmio para o empregado aquele valor, mesmo que você venha variar aquilo, certo? É um risco muito grande. A habitualidade seria o quê? Você pagar, por exemplo, você está fechando a folha de julho, você vai colocar a folha de julho, coloca lá prêmio R$500. Em setembro você coloca prêmio R$300. Em novembro você coloca prêmio R$1.000. Isso aí está errado. Não pode prosperar, colega. Vai ter problema, certo?
por exemplo, 3 meses, 2 meses, alguma coisa assim, 4 meses? Não, aí tem uma habitualidade. Aí é uma maneira de querer, digamos assim, de você desvirtuar a coisa, querer encobrir uma coisa errada, certo? 2 meses não dá certo. Não pode ter essa sequência. Isso é eventualidade. Certo. Ô, Fábio, você já discutiu isso aí, a questão do prêmio na nova lei 3.467, que não tem tributação em cargos sociais. Dá uma olhada para você dar uma resposta. Porque, na realidade, a não ser que você quer burlar, paga de ano em ano, né? Certo. Não, beleza. Porque, na realidade, você... depois o Fábio vai comentar aí. O Fábio é meio consultor loucão. Certo. Vamos aqui com o Geraldo aqui. Vamos falar de livros. Voltando lá no prêmio, se esse prêmio ele não tivesse preocupado de não ter a incidência, tivesse a incidência, eu acho que poderia aplicar esse prêmio sempre, porque é a mesma coisa da assiduidade. Então, eu tenho uma empresa, um produtor rural, que ele dá um prêmio, mas só que uma assiduidade. Se ele não faltou, tem o salário deles. Aqueles empregados que não faltam, ele ganha mais R$100 todo mês. Mas aí tem a tributação. Então, esse é um prêmio também, só que nós não estamos aproveitando a isenção. Então, eu acho que é um prêmio também, do jeito que nós fazemos. Livros, parece que o Cefaz está autuando quem não autenticou o livro de ocorrência. Só que a empresa do Simples Nacional, eu entendo que ela não tem essa obrigatoriedade, porque lá na resolução 140, quais são os livros lá que falam? Se não me falha a memória, caixa, entrada, inventário e eu acho que não tem outro lá. Então, ele não faz referência ao livro de ocorrência. Então, no meu entender, a empresa do Simples está dispensada desse livro de ocorrência, ou não? Microfone. Na 123, me parece, vamos olhar aqui, está obrigado que os livros obrigatórios para discriminação seria só entrada e inventário. Caixa não é obrigado a praticar. Tá lá. Diz os livros que ela está obrigado. Caixa, entrada e inventário. Agora, quando é uma gráfica, aí tem aquele de ocorrência, né? De ocorrência de documentos. Tá? Mas o termo de ocorrência não cita em lugar nenhum. Então, será mas que eles estão multando, eu sei que estão multando. Pois é, mas a empresa do Simples Nacional, será que eles vão atuar? Não. Porque eles não têm fundamento para atuar, né? Pois é, me multou uma empresa minha porque eu não achei, mas depois eu achei, mas aí eu tive que entrar com defesa, porque o auto foi feito. Ninguém já está falando de Simples Nacional? Simples Nacional? Simples Nacional. Aí como eu achei o livro, aí eu entrei com a defesa e está em julgamento ainda. Foi agora, recente. Mas que livro? Ocorrência. Livro de ocorrência de documentos fiscais. Falar sobre? Relacionado do ocorrência? Fala aí. Pode falar. Você quer falar? Não, pode ser agora. Pode. Colegas, é o seguinte, eu fui procurado hoje por uma pessoa amiga. Ele tem ali um microempreendedor disfarçado. Ele compra o tecido, fabrica-se as peças e vende. E ele não deu atenção para aquele microempreendedor comprando só no CPF. E agora ele foi surpreendido com um auto de infração da Cefaz no valor de R$78 mil. O principal é 50 e pouco. Só daquela empresa que se ele compra constantemente, mas no CPF dele, e a Cefaz agora está autuando. Eu pergunto aos senhores, eu falei para ele, não vejo como você escapar disso, porque é no seu CPF, mas sabe prova, de 2013 para cá que ele foi fiscalizado, recebeu já o auto infração, dizendo que ele realizou compras de mercadorias que ela não condiz com a realidade de um consumo pessoal.
configura-se aquilo como um comércio. Vocês têm alguma observação, alguma coisa para dizer para esse coitado o que ele pode fazer da vida dele? Que ele realmente não tem como pagar esses 80 mil reais. E ele, de fato, ele compra-se o tecido, constrói, ou confecciona e vende as peças. Vende lá na 44. E ele nunca tentou para isso, comprando no CPF. E ele me procurou, não é cliente meu não, por um conhecido. Apareceu lá desesperado, o que eu faço? 80 mil reais, eu não tenho como pagar. Eu pergunto a vocês, qual o conselho que nós devemos dar para ele? Cadê meu carregador de microfone? Peraí. Pega aqui, diretor João, leva ali no outro João ali para nós. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se estas compras fossem na inscrição dele, estaria dentro do MEI? Ele comprou no CPF dele. A pergunta é, as compras... ele não era inscrito no MEI, não? Era inscrito no MEI, ele tem um microempreendedor. Pois é. É só negar mesmo. Se as compras que ele fez, se ele tivesse feito na inscrição, ele continuaria no MEI? Não, eu não sei se ele continuaria, mas ele comprou, não foi no CNPJ. Só de imposto deu 50 mil. Não, deu 80, só de imposto deu 50, corrigido quase 80. não, então aí. Não, original. João lá pro Xará, João lá. Pega a mão aí, João, para eu conhecer você. Sabe que a gente mora perto, né? Acho que eu já teve um caso desse também. Não tem outra saída, a não ser esperar uma anistia para coisa, não tem saída não. O pior de tudo é que nesse caso aí, a anistia não vai perdoar os 50 mil, porque é imposto. Ele perdoa a anistia, perdoa a multa e juros, certo? O tributo não, isso aí é ou abandonar o barco e deixar. Se tiver imóvel, adeus, né? Mas se não tiver nada, menos mal. Deixa eu comentar ali. Eu só quero comentar o seguinte, que teve uma apresentação sobre espécie fiscal aqui, o Edgar Madruga, ele esteve aqui, e ele comentou isso, que eles já estavam fazendo o cruzamento dos CPFs, não só do MEI, como também de empresas. Quem compra muito no CPF, com a nossa escola eletrônica, então você casa ele com a figura de ser sócio de empresa. Ele disse que já tinha feito esse trabalho em Morrinhos, na delegacia de Morrinhos, e estava desenvolvendo ele aqui. Então, ela já vem desenhando essa situação há bastante tempo. Então, chegou agora, está sendo sacramentado, né? Depois das pausas, eu quero fazer um outro comentário, se for possível. Como? Pelo CEP, né? Eu ouvi falar mesmo. Agora, o cara lá de Morrinhos era um supermercado grandão e era simples. Quando descobriu o CPF do homem... Goianésia também. Estava mais de 1 milhão de compras. Daí, viu, consultou aí alguma coisa aí? Não? Fábio, achou alguma coisa do prêmio? Não, tá estudando aí. Então vamos para... Geraldo, qual artigo tu usou? O artigo da infração? Falta de documentação, não apresentou documentação mesmo. João, leva... Agora é a pauta do João mesmo, o ICMS. Não, é o caso dele. Vamos falar do ICMS. Hoje me bateu uma dúvida danada ali. Eu trabalho com as lojas de veículo usado. E eu resolvi fazer uma pesquisa entre as 6 maiores concessionárias de Goiânia. Metade delas trabalha com alíquota, base de cálculo reduzida a 5, e algumas trabalham com alíquota 17, e outras trabalham com alíquota de 12. Eu até dezembro de 2015, meus clientes trabalhavam com alíquota de 12. De janeiro de 2016 para frente, eu aconselhei, passou para ser 17. Agora eu fiquei nessa dúvida, qual que está correto? Se é os 17 ou se é os 12, se continua os 12 ainda. Mas a base de cálculo continua reduzida. Continua reduzida para 5. Então vamos consultar o nosso amigo Eudes, que ele é professor nisso aí. Microfone, vai passando o microfone. Fecharam?
Minhas garagens fecharam todas, então eu estou só na, como diz, só na experiência. Só na Mas é o seguinte, Eli, o que o João falou mesmo, realmente, ela era a base de cálculo reduzida a 5%, veículo usado, né? Considera usado aquele que tem mais de 10 mil quilômetros ou 6 meses de uso, e era 12%, mas aí o Estado elevou a alíquota para 17%. Quem está trabalhando com 12%, não sei se tem algum TAR, alguma coisa aí, mas ela tinha elevado, era para 17% mesmo. Então, quem está fazendo com 17%, está fazendo corretamente. É isso aí. É 5 vezes 17 agora. Como se diz, eu consultei essas grandes empresas, 3 delas aí eu fiquei encabulado, porque trabalhar com 12, por exemplo, grandes concessionários usando 12, aí me bateu essa dúvida. Porque na realidade acho que o veículo novo é 12%. É o novo, mas eles trabalham com 12 também no usado. No usado? 3 concessionários grandes. O dia que pegá-los vai cobrar. Até com a nota de um veículo. Ah, não vi ela aqui não. Era para me ter trazido ela. O veículo usado trabalhando com 12. Eu falei, esse trem está errado. O cliente meu comprou com 12, eu falei, está errado. Fala para ele, o correto é 17. Se ele está praticando 12 e você quiser praticar 12, depois você se vira. Qual a diferença? Os meus clientes, tudo eu fiz, está trabalhando desde 17. de janeiro para cá com 17. Correto. Fala aí sobre o seu assunto aí. Deixa o Ronald matar aqui, depois o Pedro foi embora, né? Tá ali. Pedro, para não tomar menos tempo. Não pode ter. Prêmio é só eventualmente. Você está querendo de mês e meio, 2, 3 meses, 4 meses, não vai não. Aí agrega o salário, ok? Está aqui, depois você me procura que eu te mostro. É grande aí a leitura? Lê aqui, rapidamente, aqui, ó. Aqui, ó. Por outro lado, no caso do prêmio instituído mediante pagamento com caráter eventualidade, nesta condição, o mesmo benefício possui natureza indenizatória e, como tal, não exerce repercussão alguma na remuneração dos empregados. E assim, portanto, não se integra ao contrato de trabalho. Aí vem dizendo, quando se integra, quando vem rotineiramente, costumeiramente, como prêmio, integra-se ao salário do empregado, sabe? Para fins trabalhistas. Como eventualmente ele considera como indenização. Indenização não tem tributação, né? Não tem encargos. Eventualmente, aí é indenizatória, não tem encargos. Acho que aí fechou a chave aí. Você tem alguma coisa aí, Fábio? Ainda não, né? Pode falar. Depois, já que está no assunto aqui. Bem, sobre o prêmio que o Everaldo colocou no quadro aí, com a reforma, né, o artigo 457 da CLT, ele fala que as importâncias habituais, ainda que habituais, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedada o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Parágrafo 4º. Considera-se prêmio as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregado, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Onde você leu a habitualidade aí? Foi no CAPT? Habitualidade? Não, você leu aí. Aqui, no parágrafo 2º, do artigo 457. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, prêmios, não integram a remuneração do empregado. Só que diverge totalmente aqui da leitura do porque aqui eu estou lendo já com a reforma, né? É comentário aí, né? É um comentário aqui atualizado aqui, acho certo? que está desatualizado. E isso aí eu quero dizer o seguinte. A lei. Artigo 457 da CLT, com alteração da 13... Só pela lógica para vocês verem, que isso aí é muito fácil, então, de um empregador, só para vocês verem que isso não prospera. O empregador fugir das regras trabalhistas, simplesmente coloca o valor, prêmio, habitualmente. Não existe isso.
Essa interpretação, talento, mas não é dessa maneira juridicamente a interpretação de dizer que não incide. Então é muito fácil, a partir de agora eu vou pagar o empregado R$3.000 por mês, vou colocar todo mês R$500 de prêmio, R$700 de prêmio e coloco menos. Não é dessa maneira. Ô Fábio, por favor, lê de novo aí, ó. Prêmio, como que é? O anterior. Eu vou começar do 457. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. Gorjeta. Ela compreende. Não, vai, continua. Aí vem parágrafo primeiro. Gorjeta, vai. Integram o salário a importância fixada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro. Qual é a outra? Diárias para viagem. Prêmios. Pode. E abonos não integram a remuneração do empregado. Parou. Mas isso não é em dinheiro. Está se falando isso aí, não é prêmio em dinheiro. Ele está dizendo ali que ele vai colocar na folha de pagamento diária, todo paga mês. Dinheiro, é. Como dinheiro. Parágrafo 4º. Considera-se prêmio as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Desempenho superior. É aquilo, eu tenho o mesmo período, o mesmo turno seu, só que eu estou produzindo mais do que você, então eu tenho... Que não é o caso do colega aí, ele quer rotineiramente aquilo. É um fato atípico, é uma situação atípica do empregado. Sabe? Sim, a situação atípica porque ele produz mais do que 3 dele, tudo bem. Agora, o que o Fábio colocou, esse comparativo, se eu posso fazer isso todo mês, aí o comentário do cara falou que não pode. Já ali pode, eu posso dar gratificação todo mês, posso. Eu posso dar viagem todo mês, posso. Então, eu não poderia dar viagem todo mês, então cairia fora. Aí está dizendo o seguinte, é uma coisa atípica, vereador, do rotineiro, ele tem uma prova, o porquê que ele fez aquilo, não rotineiramente, se ele continua fazendo a mesma coisa, constantemente, aí não prospera. Mas pode ter habitualidade, né? Lembra do que eu falei? Se você tiver uma condição de mensurar e deixar escrita essa mensuração, o que é prêmio, eu acho que pode. Aí acho que pode. Todo mês ele bate a meta, todo mês ele bate a meta. Não, mas isso aí não é. Olha, a medida provisória 808, ela alterava isso aí para apenas 2 vezes ao ano. Porém, ela perdeu a eficácia, né? Perdeu, né? Tá. Então é isso aí. Acho que você deixando claro a mensuração do que corresponde a esse prêmio, e aí acho que se lá fala. Agora eu não faria o que o rapaz todo mês, né? Só se todo mês tivesse um evento diferente e a pessoa batesse nela. Não, às vezes ele tem 5 funcionários lá, 2 ultrapassam os outros 2 na mensuração. E principalmente, colega, nessa situação, se for empresa optante do Simples Nacional, isso é embaraço, está lá até. Então, a empresa Simples, você tem que estar muito assentado nessa situação. Como, presidente? Como é que é, presidente? Não, estou falando para você. Pois é, isso aí, viu, colega? Isso aí, inclusive, é criar um embaraço à fiscalização. Você tem mais agravante em cima disso. Tem muito cuidado, sabe? Chegou um determinado ponto aí, ainda não quer comentar? Não? Então vamos ouvir o Eudes ali, depois você comenta para mim. Vai pensando aí. Na verdade, eu quero só passar uma informação para os colegas, né, quem estão os presentes que não forem assistir depois. Quem contabilizar a farmácia aí, que tiver as farmácias populares, tomar bem cuidado aí, instruir o seu contratante e o seu constituinte, né, a respeito da seriedade do programa que eles estão fiscalizando e está chegando o grampo no que tiver errado. Viu? Então, eles fazem a auditoria pelo Ministério da Saúde, o SUS, né? Então, a fiscalização é pela Vigilância Sanitária? Vigilância Sanitária, o SUS, né, eles fazem de acordo com
os cadastros, né, dos produtos que a pessoa compra, que a empresa compra, do que ela vende, os cupons que ela emite, as receitas, o CPF que tem aí, pode às vezes estar emitindo, fazendo alguma coisa em nome de algum falecido, né? Isso aí está bem sério. Então, estou falando assim porque eu recebi uma intimação ontem do Ministério Público Federal para me depor numa ação dia 21 de agosto de uma empresa que eu contabilizei. Só que o meu nome está lá, mas eu já tinha entregue a empresa nesse período. Então, como diz, eu acho que eu vou sair ileso nessa. É porque, na realidade, você vê tanta propaganda, tanta legislação, tarja preta, não sei o que lá mais, só pode vender com receita. Você vai lá na farmácia, o cara não pergunta nem por receita, não. Né? Tem farmácia que é super rigorosa, mas tem... tem farmácia que realmente trabalha dentro das regras. Então, assim, é meio complicado. Então, estou falando mais a título de alerta, né? Então, essa empresa, quando eu tinha o cliente, ele vendeu a empresa, e aí ela saiu do meu escritório já para um outro, mas não tirou meu nome da Receita Federal. Então, meu nome está lá. Então, eu fui intimado para depor no inquérito civil do Ministério Público Federal. Então, eu estou só levantando agora, junto à Cefaz, ao período da minha exclusão lá, e tem que... Lá no Cefaz você fez a exclusão? A minha exclusão fez. A Cefaz fez, depois eu fiz na prefeitura, descobri que não tinha, mas na Receita Federal, como a gente não tem como tirar, a não ser quando pede a substituição, né? Então meu nome permaneceu lá, então eu fui intimado para ir depor nesse inquérito. Então já estou juntando a documentação, recebi ontem à tarde a intimação e dia 21 tem audiência. Fica um alerta aí para os nossos colegas. É um alerta aí. Nossos colegas que trabalham com farmácia, né, que está havendo a fiscalização da vigilância sanitária com efeito de remédios. Deixa eu fazer um pitaco aí que o Wilson falou. Agora é simplesinho, não precisa fazer nada, é só fazer o DBE e pegar o nome do outro contador, né, porque não pode ficar sem contador, viu, Eudes? Faz o DBE, não precisa levar nada. E dá entrada nos parceiros aí, CRC, aqui no nosso sindicato, e faz a exclusão, pega o nome do outro. É gravíssimo o que ele está falando aí, ó. Em caso de sonegação, não é só essa parte, não. Tem uns trem gravíssimos na Receita Federal, e a Receita Federal está notificando todo mundo. Gravíssimo isso aí. Ok, Pedro, passa aí para o Eudes aí para nós, Pedro. É muito interessante o que ele falou. Aristeu, dá uma força aí. Quando a gente tem o nome do profissional que levou, até que é fácil de vir. O problema é o seguinte, a pessoa vem cá e fala, eu quero a minha documentação. Prepara a documentação, entrega para ele, pega o recebido e eles vão para lá. Então, eu não sei quem que é o profissional que pegou depois. Então, se tivesse, é fácil. Agora, na Cefaz, não. Eu vou na Cefaz com o protocolo e falo assim, eu quero me excluir daqui, eu já entreguei daqui, não tem responsabilidade nenhuma. A Cefaz exclui na hora e notifica a pessoa, tem 30 dias para ele apresentar um novo contador, né? A prefeitura, hoje, a gente tem aqui a prerrogativa no portal do contabilismo, você ir lá e pedir seu termo de exclusão, você assina, né, digitalmente que você está responsabilizando, perfeito, e eu fiz isso, grampeei aquele termo junto do recibo de entrega da documentação para o cliente. Então, tudo respaldado. Agora, quanto à Receita Federal, como eu não tinha essa opção, né, de tirar, porque eu não sei quem é que é o contador, também não desconheço, e para mim, como diz, não vai interessar. Agora, a Receita vai ter que levantar com ele lá quem foi. E geralmente, você contando aí, para mim, é a primeira vez que eu vejo a Receita... Alguém pegar o nome do contador pela Receita, geralmente é pelo Cefaz ou pela Prefeitura e tal, né? Vem meu nome, CPF, identidade, telefone fixo, endereço, telefone celular, veio tudo. Eudes, deixa eu complementar aqui. Quando você pega o cliente, você faz aquela procuração eletrônica, né? Normalmente eu pego o certificado digital, Júnior. Depois o certificado digital. Sim, tudo bem, você faz lá, né? Eu ponho um prazo de 5 anos. Se num período de 5 anos eu deixar de prestar serviço para aquela empresa, eu tiro o nome da Receita Federal, você faz Prefeitura. Sim, você faz pelo DBE, né? Você pede exclusão pelo lá, certificado, lá, né? Pelo certificado digital. Mas antes eu não tinha assim muito conhecimento como funcionava, né? Então geralmente eu faço também às vezes dificilmente eu pego aquela procuração eletrônica do site da Receita para cadastrar. A não ser quando é empresa que está inativa, do contrário, as empresas ativas eu não tenho nenhuma que não tenha sido feito um certificado digital.
Eu não faço. Não, tudo bem, ué, é o prazo de validade. Exato. Eu tenho algumas procurações minhas e vence agora. Eu não faço ela eletrônica, imito lá, vem cá, reconhece firma. Eu uso o certificado digital do cliente, que me dá a procuração para 5 anos, né? Aí, quando acontece dele sair do meu escritório, eu simplesmente fui lá e retiro meu nome de tudo. A partir do momento que entreguei a documentação, o protocolo todinho para ele, naquele momento ali eu já faço tudinho. Ok. Fábio, quer comentar alguma coisa aí? Nada, não? Geraldo, eu vou voltar lá atrás, naquele negócio do livro fiscal. Você vai entrar lá no site da Cefaz, tem uma instrução normativa SRE, que é a Superintendência da Receita Estadual. Tem uma instrução normativa, dia 27 de março de 2018, que fala da autorregulamentação. Então, o Rangel, presidente do Conselho de Contabilidade, esteve com o pessoal da Secretaria da Fazenda. Aí nós tivemos uma reunião com a cúpula da Cefaz, e o sindicato estava lá, que o Fábio também estava junto lá com a gente. Eles falaram o seguinte: até aquela data da publicação dessa instrução normativa, você pode regularizar. Mas só que o que eles fizeram? Eles saíram atirando, quer dizer, eles saíram fazendo os autos de infrações e lançou no DTE. Foi o que nós pedimos, falou, olha, nós somos parceiros. Então, você poderia ter mandado um aviso no DTE, avisando que vocês iriam cobrar o livro e nós tínhamos a opção de autorregularizar. Então, ficou um divisor de águas aí. Antes, até dia 27 de março, se você foi autuado, você vai fazer a defesa e alega a autorregulamentação. Tá? Porque você poderia autenticar o livro sem ser autuado. Mas aí é outra questão. E pior que é o livrão de papelaria ainda, manual. Não tem? Com relação o Teozevaldo está questionando, está lá no artigo 63 da resolução 140, né? Ele fala os livros, como o Geraldo falou, livro caixa, livro registro de inventário, livro registro de entrada, modelo 1, modelo 1A, livro registro de serviços prestados, né? Não tem aqui o livro registro de ocorrência, né? O termo de ocorrência não está aqui. Mas a prefeitura nem usa livro de registro prestado mais. Né? Pois é, então acho que não deveria. Não, mas lá ele diz o seguinte: vai depender de cada prefeitura. Entendeu? A de Goiânia mais embaixo. Então, no meu entender, eu acho que eles não deveriam. Mas vamos fazer, né? Para não criar caso, né? Isso. Rapaz, eu estou na vontade de trabalhar hoje, que acho que eu vou ver o Dragão jogar. Viu? Uma boa semana para todos. Amém. Ninguém tem mais assunto? Vamos embora então, ué.